Tá no ar o Sponcast, o podcast do Grupo Esponqueado. Me chamo Lucas Mioranza e hoje a gente tem um tema muito legal e relevante para todas as empresas, né? Vamos falar sobre cultura organizacional. E aí, aqui se faz o que se fala? Comigo, meu mestre, amigo e quem divide a bancada, André Spolidoro. André Spolidoro, né? O nosso head comercial e também quem contribui aqui junto com o podcast. Tudo bem, André? Tudo jóia. Obrigado, Lucas. Pô, que baita pegada, hein? Muito bom. O Gabriel, né? Tu vai apresentar o Gabriel, a Paula. Vamos nessa. E agora, né, pra gente também trazer um pouquinho mais aí os especialistas que vão falar sobre esse tema, que ele é denso, é profundo, mas vamos tentar falar uma linguagem que todo mundo entenda. E eu vou começar pelas damas, pela Paula, né? A Paula é a nossa gerente de RH do Grupo Esponqueado, chegando na empresa, né? Quem tá na empresa conhece a Paula com toda certeza, faz um belo trabalho conosco. Formada pela PUC-RS, correto, Paula? Correto. Com mais de 30 anos de atuação, né? Em relação à estratégia de RH. Então, uma pessoa que tem muito embasamento teórico e prático para contribuir. E também aí especialista em administração de recursos humanos, correto, Paulinha? Correto, querido. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E agora o nosso também grande especialista, Gabriel, todo mundo fã do trabalho do Gabriel, né? Gabriel, sócio, fundador e CEO da Inós, que inclusive é a agência de endomarketing hoje que cuida e trabalha junto com as nossas estratégias. E também aí ele é administrador, formado pela ESPM, tem aí mais de 30 projetos, né, com empresas internacionais, nacionais, dos demais diversos aí setores. Então, seja muito bem-vindo, Gabriel. Legal, obrigado, Lucas. Obrigado, André. Paula, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante. Que legal. E aí, vamos começar botando fogo no parquinho? Eu só te cortando um pouquinho, Lucas, é um baita tema, né? A gente, com muito carinho, está recebendo vocês aqui. Estamos nos recebendo, né? Porque é um ambiente nosso, mas é algo que a gente já tinha conversado lá no projeto inicial, né? De o que a gente construiria junto do Sponcast. E o tema pessoas, né? Que, né, Lucas, e Paula e Gabriel, enfim, é muito caro pra gente, pessoas, é uma coisa que a gente olha muito, é o que tem de mais importante na empresa, né? E a gente tá com a Paula, né? Quantos anos que a gente tá junto, Paula? 3 anos? Quase 3 anos. Quase 3 anos, né? E a Paula trouxe todo um novo olhar, inclusive o Gabriel tá aqui justamente por construção do trabalho da Paula. Então, quero dizer a vocês, quem tá nos assistindo, é uma pauta que está se fala de forma repetida em alguns ambientes, né? Mas com certeza pessoas dentro do Grupo Esponqueado é o que tem de mais importante. E agora eu vou parar de falar e vou deixar os especialistas aqui falarem. Muito bom, André, muito bom. Tem. Hoje a gente tem escutado muito o tema, eu particularmente tenho escutado cultura, eu digo assim, há mais ou menos 2, 3 anos, de uma forma mais efetiva no dia a dia, né? E aí eu quero já trazer para a mesa, porque com certeza as pessoas que são mais ligadas, que estão acompanhando a mudança de mercado, ela já ouviu falar, mas talvez não saiba exatamente os conceitos de cultura organizacional, né? Então, acho que podemos começar por aí, para as pessoas que estão nos assistindo, para os colaboradores ou para quem é um empresário, daqui a pouco não sabe por onde começar. O que é a cultura organizacional? Contribui para nós aí, Gabriel, vamos lá. Não, primeiro, eu acho que é legal assim, dividir com vocês, com o público que está nos assistindo, que ele acaba sendo um tema tão relevante em função das grandes mudanças que a sociedade vem passando, né? Então, as empresas elas precisam se adaptar com uma velocidade muito grande aos movimentos que estão acontecendo na sociedade para que as pessoas consigam se conectar com a empresa e gerar essa identificação. A gente fala em fit cultural, em como é que dá essa liga entre o profissional que entra na empresa e a cultura que a empresa está propondo, digamos assim, para o seu quadro, tá? Em termos de conceito, falando, né, durante muito tempo se falou em missão, visão e valores como principais norteadores estratégicos e que conectam com a cultura da empresa, né? É importante citar que missão e visão acabam sendo elementos que conectam com a cultura, mas elas estão muito ligadas à estratégia organizacional, né? Então, quando se faz um planejamento estratégico, normalmente ali
os elementos que estão lá em cima, quando grandes objetivos ou frentes a ser atingidas, é a missão, que é a razão de existir da empresa, né? O porquê que a empresa está no mercado, o que ela oferece em termos de valor para os clientes, isso está muito presente na missão da empresa. E na parte da visão, os grandes objetivos, num raio de 5, 10 anos, ou seja, quais os grandes pontos que a gente gostaria de chegar enquanto organização, né? Então, esses dois são elementos que eles têm um vínculo com estratégia e ajudam a inspirar elementos da cultura. Mas, dentre esses três, os valores é o que realmente permeia a organização e direciona comportamentos, atitudes, tomadas de decisão, né? Então, quando a gente está fazendo a formulação estratégica de uma empresa, os valores acabam sendo esses elementos que vão conseguir nos dar um critério, uma base maior para a gente fazer as coisas acontecer de acordo com o jeito que a empresa quer fazer. E aí, quando a gente está falando sobre cultura organizacional, assim, eu acho que uma forma simples de explicar é o jeito que a empresa faz as coisas, né? É interessante falar de cultura comparando com outras coisas de cultura que a gente está mais acostumado. Quando a gente vai visitar um lugar, os ritos nas regiões diferentes até do Brasil, que a gente acaba conhecendo, tem determinados tipos de comportamentos que são característicos daquelas regiões, ou coisas que as pessoas esperam como tu te comporte dentro daquele ambiente. Quando a gente está falando de uma empresa, de uma organização, é da mesma forma, né? Ou seja, a gente vai absorver um grupo de profissionais que tem todo um lastro, uma história, os seus próprios valores, e como é que esses valores se conectam com os nossos para que a gente consiga aplicar o nosso jeito de ser. A cultura forte, Gabriel, nessa linha que tu trouxe, pelo que eu vi, né? Eu nunca tinha parado para pensar, viu? O negócio é profundo, né? Mas é importante o que está alinhado com a estratégia da empresa, que está ligado a muitas vezes às coisas mais cotidianas, né? O funcionário que chega, né? Quando ele encontra uma empresa com uma missão mais forte, ele trabalha menos o seu eu para trabalhar mais o... Né? Essa é a visão principal. Estou pensando comigo? Perfeito. Em termos de missão, o que acontece, né? Com o passar do tempo, a forma como as empresas vêm trabalhando esses conceitos de missão, visão, valores, acabaram que, em alguns momentos, se caem, vamos dizer, em pouco uso como ferramenta de gestão, para inspirar e nortear, né? Se tu tiver uma missão bem definida e que ela seja inspiradora e que a gestão consiga trabalhar e reforçar isso, naturalmente o profissional ele vai conseguir comprar isso como uma conexão das atividades e das condutas dele no dia a dia. E o nó sobe. Exatamente, e aí tu consegue ter um olhar coletivo, mas para isso tu precisa ter uma missão consolidada, que elas tenham um caráter inspirador e que, de fato, o profissional que entra dentro da empresa, ele enxergue isso no dia a dia. Então, isso é um aspecto importante. E, ao mesmo tempo, a gestão precisa diariamente sustentar e trabalhar. Quando a gente fala do ambiente organizacional, tem uma coisa que é clássica quando se fala tanto em cultura quanto norteadores de estratégia, são os quadrinhos, os quadros na parede. Exatamente. Então, não dá para ser somente os quadros da parede. Precisa se ter elementos mais práticos, coisas de gestão, precisa que muitas vezes o nosso processo de avaliação, de feedback dos profissionais, a forma como a gente orienta a execução das atividades, tudo isso esteja conectado com o que a gente está propondo, vamos dizer, como razão de existir do negócio, missão, onde a gente quer chegar no futuro, que é a nossa visão, mas quais os critérios de como as decisões são tomadas aqui, que são os valores. Muito bom, muito bom. Acho que muito mais do que missão e visão, né? No dia a dia a gente trabalha muito mais o propósito da empresa e os valores, né? Isso é o que está mais presente no cotidiano das pessoas, que faz mais sentido para os nossos colaboradores. Tanto quando a gente busca uma aderência, né, no processo de recrutamento e seleção, quando a gente busca candidatos que tenham aderência à nossa cultura, a gente está falando de valores que sejam similares aos valores da Esponqueado. Sim. Então, Lucas, respondendo à tua pergunta, o que é cultura numa organização, é quase como se fosse a personalidade da empresa. Se a empresa fosse uma pessoa... Seria dessa forma. Seria dessa forma, é como se fosse a personalidade de uma pessoa, é a cultura de uma empresa, o nosso jeito de ser. É muito legal, eu quero pegar um gancho nisso aí. Eu ia deixar essa pergunta para depois, André, mas eu acho que agora vai super bem. Por quê? Se a empresa, né, ela é o espelho do comportamento das pessoas, né?
podemos dizer que, digamos que eu seja um empresário, eu não tenho uma estratégia bem definida de missão, de visão, valores, eu não tenho nada disso construído. Mas eu tenho alguma cultura na minha empresa, correto? Porque as pessoas elas têm um determinado comportamento. Perfeito. Mas talvez isso não seja intencional de gerar algum tipo de valor ou para onde a empresa de fato quer ir. Exato. Então, Gabriel, acho que agora, em cima disso, qual é o risco daqui a pouco que aquele profissional, aquela empresa, enfim, né, corre de não ter esse tipo de norte? Para onde que a gente vai, ou qual é a cultura, ou como é que a gente fortalece isso, né? Perfeito. O que é interessante dentro desse raciocínio, né, a gente refletir, né, como é que uma empresa ela é criada, ela é formada, né? Hoje em dia se vincula muito, né, a questão da cultura ao DNA da origem da empresa, né? Ou seja, onde essa empresa surgiu, quem são seus fundadores, como é que o processo sucessório dentro das empresas foi acontecendo. E, naturalmente, a dinâmica dessa evolução é que vai construindo esse nosso jeito de ser. E aí é muito comum também, e aí tem algumas coisas que eu acho que é legal a gente abordar aqui, que as necessidades que a sociedade, que os mercados impõem dentro das empresas, elas exigem que as empresas passem por transformações culturais. Sim. E aí existem alguns dilemas, que é quais elementos que a gente está disposto a abrir mão e avançar do que sempre foi a nossa raiz e a nossa essência, e quais são os elementos fundamentais que a gente precisa manter, que são sólidos e vão nos ajudar a chegar nos objetivos estratégicos. Então, essa conversa que a gente está tendo, estratégia, frente, cultura, ela é muito relevante, porque a gente quem trabalha com consultoria, com comunicação, etc., é um briefing muito recorrente, né? Processo de transformação cultural das empresas, ou consolidar a cultura para conseguir nortear o que a gente espera das pessoas, qual vai ser o nosso jeito de ser. Então, te respondendo diante desse contexto, quais os riscos, é que tu precisa responder às necessidades que o mercado tem, e muitas vezes essas necessidades tu precisa passar os critérios e as orientações para as decisões e comportamentos das pessoas. E se tu não tem isso de uma maneira mais consolidada e estruturada, fica difícil tu definir os critérios para tu fazer gestão. Sim. E aí como é que tu vai sinalizar para as pessoas que tu espera determinadas atitudes e comportamentos se nem tu mesmo definiu exatamente o que são os teus nortes, né, dentro dessa lógica? Essa fixação, né? Até a Paula pode trazer um pouco para a gente. Essa fixação, Paula, dessa missão, valores e cultura, tudo isso que está junto aos nossos gestores, junto às nossas equipes que entram, junto àquele momento que tu trouxe antes, da entrevista, desde a entrevista de seleção, quanto da entrevista do primeiro dia, né? Quando a pessoa... Como é que tu consegue difundir isso junto aos nossos gestores para que o que a gente desenha lá na construção da empresa, junto à diretoria, chegue lá na ponta e se mantenha, né? Como é que é esse cotidiano disso? André, como o Gabriel colocou, nem sempre a cultura é tão clara assim para as pessoas dentro da organização, né? Muitas vezes, quando isso não é trabalhado de maneira concreta no dia a dia, quando isso não é reforçado, né? Quando a gente não tem canais que reforcem isso junto aos colaboradores, essa cultura ela fica muito na percepção de cada um, né? E a liderança ela tem um papel fundamental no fortalecimento dessa cultura. Mas se nem a liderança sabe exatamente qual é esse jeito de ser da empresa, para onde ela quer ir, o que ela espera das pessoas, quais são os seus principais valores, a liderança não tem como repassar isso para os seus colaboradores, né? E aqui na Esponqueado, a gente tem feito esse trabalho de revisitar a nossa cultura, com o apoio fantástico, né? Com direcionamento, não o apoio, direcionamento do Gabriel, da Inós, né? Com toda essa expertise dele no assunto. Nós fizemos recentemente esse trabalho, que inclusive tu participaste, né? De revisitar toda a nossa cultura, revendo o nosso propósito, os nossos valores, né? Qual é a nossa visão de futuro, qual é o jeito de ser que a gente quer que as pessoas, ao se relacionarem conosco, sejam clientes, sejam colaboradores, que eles percebam isso na prática. Como o Gabriel falou, não num quadro na parede, mas na prática, nas nossas atitudes, né? Se somos uma empresa que tem como valor o cuidado com as pessoas,
e esse é um dos nossos valores principais, né? Nós temos que praticar isso no dia a dia com os nossos colaboradores, com o nosso cliente, com os nossos parceiros, né? Seja o cuidado na relação diária de necessidades básicas, seja o cuidado na relação comercial, seja o cuidado na atenção com o nosso cliente. Então, a cultura ela precisa ser praticada. E quando ela é praticada e ela é verdadeira, isso transparece nas relações que permeiam a empresa. E a liderança, volto a frisar, tem papel fundamental para que essa cultura seja fortalecida. Eu trouxe isso porque justamente na tua fala final ali, vamos imaginar assim, é uma insegurança da empresa como um todo se está no caminho certo. E aí as empresas te procuram, diz Gabriel, será que a minha missão que ora era super forte, construída, empresas 20, 30, 40, 95 anos que nem a nossa, veja nós, né? Uma empresa de 95 anos procurando uma empresa especialista junto a você para justamente nos ajudar a trazer toda ao nosso peso. A consciência, criar consciência sobre isso, né? Na verdade. Criar consciência. E aí, eu acho que uma coisa que eu acho que tem vários ganchos que são legais a gente falar aqui. Tipo assim, quando a gente assume a consolidação da cultura, naturalmente tu está assumindo um risco também. Qual é o risco? Tá? Quando a gente trabalha com ambiente organizacional, que é diferente quando a gente trabalha para o mercado, uma marca assim, incoerente para o cliente ela é ruim, mas tu tem uma grande massa que ela vai conseguir interpretar incoerências dentro da experiência só no momento que tiver um contato mais aprofundado com a tua marca, certo? Então, quando a gente está falando para fora. Quando a gente está falando para dentro, no momento que tu tem uma incoerência, essa incoerência é vivida no dia a dia. Então, todos os dias, as pessoas estão analisando o nível de coerência que a empresa tem com relação ao que ela está propondo e como ela está fazendo. Fantástico. Então, esse aspecto... Estou fazendo o contraponto, porque esse tema ele gera muitos contrapontos. Tá? E é velado às vezes, né? As pessoas Exatamente. não comentam e fica... O contraponto da consolidação. Quando tu faz a consolidação, tu está te comprometendo. Sim. Então, naturalmente, a tua forma de tomar decisão e fazer as coisas acontecer precisa vincular. Então, por isso que a gente está falando muito sobre gestão, né? Então, se a gestão não é a primeira a comprar, fazer acontecer... Na forma de fazer gestão, de cobrar, analisar o comportamento das pessoas, analisar se as pessoas estão aderindo ao que a gente está propondo e ela mesma aderindo para ser uma referência para o time, naturalmente tu está criando incoerências. E aí como é que tu vai cobrar um nível de engajamento, compreensão e que as pessoas sejam inspiradas por isso? Então, de novo, só que se tu consolidou, tu te compromete. E aí... Consolidação. Exato. Essa palavra, nesse trabalho, Com certeza. Claro que eu estudei um pouco para poder, pelo menos, dialogar com essas duplas aqui, com essa dupla fera, né? Vocês já ouviram falar numa palavra, não conhecia ela até hoje de manhã. Anomia. Anomia? Anomia. Não estudei. Olha que curioso, ela é justa... Vamos aprender com o Lucas. Pegadinha com vocês. Eu aprendi hoje de manhã. Aprontou essa. Eu aprendi hoje de manhã. Anomia é justamente o que tu falou, Gabriel. Por exemplo, tem um estudo feito que eles pegam lá um grupo de pessoas e eles perguntam para todas as pessoas: André Spolidoro, você é honesto? Paula, você é honesta? Gabriel, você é honesto? Todo mundo vai dizer que é honesto, correto? No ambiente corporativo é justamente a mesma coisa. André Spolidoro, você é competente no seu trabalho? Claro, eu faço o meu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas existe uma incoerência. Se a gente for perguntar para as pessoas, todo mundo replica que eu faço, claro, isso eu faço realmente. Mas se você for profundo, assim como o Gabriel está dizendo, as coisas vão surgindo e a gente vê uma incoerência. Exato. Então, eu achei muito legal, acho que pegar esse gancho aí, porque é justamente isso, anomia. Anomia, então, uma incoerência entre o que se diz e o que se faz. Exatamente né? isso. E a gente sempre fala muito em RH, né, que o líder é o espelho, né? E a equipe é o reflexo do seu líder. Então, é exatamente o que o Gabriel acabou de falar. Se o líder não reproduz no seu cotidiano a cultura da empresa, se ele diz uma coisa e faz outra, a gente não tem como fazer com que a equipe também entenda a importância dessa cultura e pratique os valores que a empresa preza, né, prioriza. Sem dúvida. E eu acho que é legal essa questão da liderança, porque o potencial dele é forte para os dois lados, né? No momento que ele adere, executa, ele gera inspiração, ele tem um potencial de engajar. Mas no momento que ele é muito incoerente ou ele pesa muito para o outro lado,
ele desconstrói o movimento que a empresa está buscando fazer, porque ele é sempre a referência do time dele, é ele estar no dia a dia. Então, são coisas que eu acho que são importantes a gente falar aqui para todos os líderes, né? Não só do Grupo Esponqueado, mas da gente, para a gente, às vezes, se olhar o quanto a gente está conseguindo inspirar e ser coerente. E uma coisa que a gente tem que dizer aqui, que todos nós somos um pouco incoerentes, né? A gente busca ser coerente, mas é uma perseguição contínua nossa de nos mantermos. Então, as empresas, elas também são um organismo vivo, são feitas... A gente sempre fala assim, o que são as empresas sem as pessoas? As empresas são as pessoas. São as pessoas. Então, naturalmente, é um conjunto de incoerências e tal. O que a gente procura é balizar alguns critérios e nortear para minimizar isso, fazer com que atenda a estratégia do negócio. Daí, vinculando, né? Tem uma palavra que é um pouco forte, que é a palavra que eu uso às vezes comigo, que se chama incompetência. É uma palavra forte, né? Porém, não é uma incompetência, eu vou falar eu comigo mesmo, tá? Quando algo que me compete eu não consigo fazer, e eu cometo lá um pequeno deslize, cometi ontem um deslize com a Paula, até de um assunto bem comum, que ela rapidamente verificou e já consertou. Mas eu me sinto incompetente de algo que era a minha competência. Quando eu olho, putz, pior é que eu errei mesmo, escrever lá uma condição que deveria ter, Sim. né? E aí perguntou, né, Lucas, a anomia, né? Anomia. Se tu me perguntar, André, tu é competente, eu digo quase sempre eu procuro ser, mas às vezes eu não sou. Sim. Porque é uma realidade. A Claro. gente trabalha hoje com um volume de assuntos, né, muito grande, a quantidade de assuntos, né? E, amigo, uma hora vai acontecer, líderes que estão olhando aqui, fiquem tranquilos, né? Somos Acontece. pessoas, né? Eu acho Somos que pessoas. exatamente. Né? O Zé mesmo que diz, né? Nós vamos errar menos, Expolidoro. O Zé é o nosso CEO, né? Ele assim, Expolidoro, calma, nós vamos errar menos, porque a gente é muito cuidadoso. Sim. Mas nós vamos errar. Mas essa frase é muito importante, né? Até para a formação de base cultural, né? Ou seja, uma empresa que permite o erro no sentido de ter compreensão, mas não praticar sempre os mesmos erros e a gente conseguir avançar, é uma empresa que busca evoluir com alguns riscos de tomada de decisão, mas que quer avançar. Né? Se tu cria uma barreiras para as pessoas ousarem ou buscarem novas soluções, porque elas têm medo de errar, tu vai limitar o desenvolvimento e crescimento da empresa. É que também, Gabriel, creio, né, Gabriel e Paula, né, que vivem isso, né, maximizar o erro também, e a gente já, todos nós já passamos Com por certeza. Gestores acima da gente, né, a gente não nasceu gestores, né? Sem dúvida. Que às vezes o gestor maximizava o teu erro, aí parece que tudo que tu faz, os 99 acertos, aquele pá, né? Sim. E não é anormal, né? Mas isso é cultural, voltando ao tema cultura, isso é exato. cultural. É cultura. Vocês não Perfeito. viram recentemente na internet, eu acho que eu compartilhei contigo, né, Lucas? Uma empresa, se não me engano, na China, punindo Assim. punindo Passando fisicamente, né, os colaboradores que não atingiram A a meta. meta. A gente não vai longe, né? 10, 15 anos atrás, quando se ia para reuniões de resultados, André, tu sabe, tu acompanhou isso, né? Não, pessoal, ninguém bateu em ninguém, tá? Fica tranquilo. Né? Quando se ia para reunião de resultados, se trazia sempre, se classificava, se ranqueava os piores, né? Ah, sim. Isso mudou muito, né? De uns anos para cá, hoje a gente valoriza os melhores, né? De uma forma que a gente consegue liderar pelo exemplo, fazer com que as pessoas se inspirem e entendam que é possível, sim, se tornar melhor a cada dia, que esse é o nosso objetivo. Mas só voltando àquela tua pergunta lá do início, né? Porque tu falou de empresas que não têm uma cultura organizada e que, portanto, cada pessoa dentro da empresa vai agindo da sua maneira, algumas tendo um pouco mais aderência. Fica difícil a pessoa aderir a uma cultura que não é clara, né? Perfeito. E quando a cultura não é clara e não é forte, não é praticada dentro da empresa, a gente vê problemas sérios de comunicação entre as pessoas, cada um tentando fazer o seu melhor, mas certamente indo para caminhos diferentes. Sim. A gente vê problemas de motivação e engajamento. Né? As pessoas não estão comprometidas com um objetivo, porque elas nem sabem exatamente qual é esse objetivo. Né? Então, ter uma cultura forte, propagar essa cultura, divulgar, tornar essa cultura explícita
é fundamental para que a gente tenha um time de alta performance, um time comprometido, um time focado no resultado, um time engajado, caminhando junto com a empresa, né? E, Paula, bem nisso que tu falou agora, que a gente está vivendo ultimamente, eu e você, né? Que é eu e você como gestor comercial e RH, mas com certeza outras empresas vivem no exato momento isso, que é o assédio, né, profissional, dizendo assim, de outras empresas sobre os nossos funcionários, né, e o quão a cultura, né, na verdade, o quão a missão da empresa, o quão a pessoa que enxerga que naquela empresa tem algo mais por vir positivamente, né, aquela pessoa se torna, né, não ouve a oferta do concorrente, porque para chegar à oferta do concorrente, tu tem que olhar para o concorrente. Se tu não olhar, não vai chegar. Não vai olhar de volta. Né? Então, o quão tem sido desafiador, né, no nosso cotidiano, assim, de forma direta, e o quão a gente investe para que as pessoas investe com estratégias, né, profissionais no dia a dia para que as pessoas permaneçam conosco. Como é que é a tua visão sobre isso? André, tu trouxe um tema super importante, porque cultura tem a ver com clima. Sim. Né? E o clima interno, né, de uma organização é fator de retenção de talento, sim. Né? Tu trouxe um tema extremamente importante. Hoje em dia, se nós estamos falando aqui do segmento de concessionárias, mais especificamente, né? Se nós formos olhar para os nossos concorrentes, todos têm praticamente os mesmos salários. Todos praticam quase que os mesmos benefícios, né? Com pequenas variações. Isso acaba não sendo um diferencial competitivo para trazer um colaborador de uma empresa para outra. O que faz as pessoas ficar é um propósito. E é um alinhamento do seu propósito pessoal com o propósito, com o objetivo da empresa. Quando existe isso, existe um desejo real de permanecer. E aí as ofertas vão vir, a gente está atento, né? Todo mundo está olhando o mercado, todo mundo está acompanhando, mas se pesa muito mais, né? O que eu sou para esta empresa, né? Uma pessoa ali com nome, sobrenome e importância, e o que eu passarei a ser numa outra empresa, só um número. Eu quero aproveitar esse momento, Paulinha, que acho que é muito oportuno, e aí eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e falasse com o nosso colaborador, para que ele conhecesse e estivesse a par, né, dos principais pilares da nossa cultura que está sendo construída. Eu sei que tem um trabalho fantástico, né, que vai ser apresentado para os nossos colaboradores, mas dá uma palhinha para as pessoas já começarem, um spoilerzinho, né, do que a gente vem fazendo aí. Então, a gente, hoje à tarde até, logo depois dessa gravação, né, a gente tem uma reunião, o Gabriel vai participar também com a nossa diretoria, para a gente definir aí a data do lançamento oficial da nossa filosofia empresarial, né? A gente, como eu disse no início, revisitou toda a nossa filosofia, definimos claramente alguns pontos que eram obscuros, né, que alguns gestores, alguns diretores tinham mais claro, outros não. Hoje estamos todos na mesma página, né? Esse trabalho foi um trabalho feito a várias mãos, assim, que fez muito sentido para nós e que gerou um orgulho de pertencer muito grande. A gente deve lançar isso oficialmente agora no mês de julho para todos os colaboradores da empresa. E a ideia é que, a partir daí, essa filosofia passe a ser praticada em todas as instâncias e que faça sentido para as pessoas estarem aqui cada vez mais, né? Nós já temos um orgulho de pertencer dos nossos colaboradores de 90%. Isso é fato, tá? né? Isso é pesquisa, fato, né? da nossa pesquisa de clima conduzida pela Inós, né? Então, com total isonomia, né? Isenção do RH e da diretoria da empresa, nós temos um orgulho de pertencer por parte dos nossos colaboradores de 90%, mas nós sabemos que temos uma caminhada muito grande ainda a nível de retenção de pessoas, a nível de carreira, né? E principalmente para fazer com que todo mundo se sinta parte de algo maior, né? Se sinta importante fazendo parte da história da Esponqueado. Esse é o nosso objetivo. Complementando só um detalhe, eu acho, Paula, é legal
sinalizar para as pessoas que o resultado do trabalho de filosofia empresarial ele começa lá na pesquisa de clima. Isso mesmo. Até para que as pessoas consigam compreender que a participação delas, os pontos que foram sinalizados lá atrás, que a gente trouxe no diagnóstico, acabaram norteando muito quais os elementos que a gente precisava contemplar na filosofia empresarial e conseguir trazer para um grupo daí mais de gestão, que é quem definiu, todos nós aqui fizemos parte dessas rodadas e tal, mas com outros líderes do grupo. E aí sim a gente chegar numa consolidação, mas que iniciou com a participação, com as sinalizações das pessoas. Então, todo o time do Grupo Esponqueado, de certa forma, conseguiu contribuir para que a gente chegasse nesse resultado do trabalho que a gente vai lançar. Eu acho que isso é um bem ponto importante. legal. Mas só isso, só uma coisa importante que eu preciso sinalizar é que isso só foi possível porque a alta gestão e a diretoria da empresa estão dispostos a ouvir os seus colaboradores, consideram a opinião de cada pessoa que trabalha no Grupo Esponqueado como importante e fundamental para o futuro do nosso negócio. É um investimento nas pessoas, Nas né? pessoas. E a pesquisa de clima, Gabriel, é uma pesquisa que, para quem talvez não saiba, ela chega para núcleos, né? Então, tem uma pesquisa que, se eu me recordo bem, ela é feita para os líderes, mas chega também para o pessoal que é mais operacional. Então, explica só um pouquinho para nós, porque todo mundo responde a pesquisa, Perfeito. né? Todo mundo. Não, a metodologia, os pilares que tem, né? Uma pesquisa de clima em geral... Quantas pessoas responderam a nossa pesquisa? De 650 colaboradores, 609 responderam a pesquisa de bem clima. elevado de participação. Só considerando isso de forma extremamente positiva, é muito fidedigno, esses 90% médio. Isso. Né? Fala um pouquinho sobre isso com mais propriedade. O índice de participação foi bastante elevado, o público aderiu muito. E outra coisa, André, que eu acho que é legal destacar, que a gente fez uma abordagem qualitativa que acaba trazendo muita profundidade para as informações. Então, a gente fez grupos focais, que entra um pouquinho na tua pergunta, Lucas. O questionário em si, ele é uniforme para todos, né? Todos respondem na íntegra. As mesmas perguntas. Sim, tu tem dimensões que são avaliadas, que é o usuário, ou seja, cada profissional avalia as entregas da empresa, os pilares da liderança e da equipe, que seria os colegas, tem alguns pilares que as questões fazem conexão para avaliar cada um desses pilares. E dentro dos grupos focais, a gente faz algumas rodadas de facilitação com grupos de diferentes segmentações para ouvir e captar as percepções que elas são de diferentes áreas e tal, para conseguir chegar nesse diagnóstico. Então, ele traz uma profundidade, uma verdade, daí entrando um pouquinho no que o André falou, assim, que é muito a real da empresa, né? Então, a gente foi lá para a Citicar, a gente conheceu o time pessoal do consórcio, falou com todo mundo de maneira mais segmentada para, assim, conseguir entender o grupo como um todo. E daí, falando um pouco de cultura, voltando no tema do podcast, até porque a nossa cultura, ela é uma cultura que tem uma lógica de marca-mãe do grupo para as suas verticais de negócio, né? E aí entra outra temática que eu acho legal a gente só mencionar, que são as subculturas. Porque quando a gente definiu a nossa formatação de cultura, né, do grupo, a gente quis criar uma abrangência de que ela fosse aderente nas nossas diferentes realidades, respeitando as subculturas existentes, seja dentro de áreas ou de verticais de negócio, como concessionária, como consórcio e a locadora, exatamente. Então, a gente deu essa amplitude de maneira que as pessoas conseguissem se identificar e não dizendo, isso é da concessionária, isso é só para consórcio, etc. Então, quando se faz esse trabalho, tem que ter esse cuidado também, porque a gente quer que todas as pessoas se identifiquem com isso, né? Acho que vale a pena frisar. Mas volto a frisar, Gabriel, que fazer pesquisa de clima tem que ter a premissa da disponibilidade para ouvir e agir da alta sobre gestão. E dói, mas E dói. dependendo. Exatamente. Super bem. Porque sinalizou-se muitas oportunidades de melhoria, né? Nisso. Acho que é Exatamente. importante frisar. E já melhoramos e já estamos evoluindo. imediatamente após a primeira apresentação. E já viramos bastante páginas, vamos dizer assim, né? Com certeza. Vamos lá, Lucas. E olha só, o que eu estava pensando agora, assim, né? Para quem está assistindo, nos ouvindo no Spotify, enfim, a cultura ela tem um papel muito importante, né? Na construção de resultados, né? Alguns tangíveis, talvez outros intangíveis. Mas assim, né, Gabriel?
Daqui a pouco tem um gestor de RH nos assistindo, ou uma liderança nos assistindo, não sabe por onde começar, ou não sabe os benefícios que isso traz para a organização. Se tu puder trazer um pouquinho, cara, investe em cultura, que é por aqui que você vai ter uma colheita, por exemplo, né, dentro da tua empresa. Perfeito. Acho que isso pode ajudar aí. Claro. Eu acho que tem uma frase assim que ela é clichê, que eu acho que é legal da gente trazer aqui. Por que ela é clichê? Principalmente na área de RH e algumas coisas assim. As pessoas falam que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Que é uma frase super conhecida do Peter Drucker, que atrela ao Peter Drucker e tal. Mas por que é legal trazer essa frase, né? Que entra muito na resposta da tua pergunta. Porque se tu tiver uma estratégia de negócio que ela é bem definida, mas tu não tiver comportamentos e atitudes que sejam coerentes e conectados com o que tu tem enquanto estratégia, ou seja, que viabilizem a execução dessa tua estratégia, dificilmente tu vai alcançar esses objetivos. Então, acho que esse paradoxo, eu gosto dessas provocações, vocês viram que eu estou sempre indo para lá e para cá, então vou fazer mais uma. Assim como a cultura, como a estratégia no café da manhã, mudanças de estratégia de negócio exigem transformações culturais. Então, o que a gente está vendo no mercado hoje em dia é exatamente isso. Toda a dinâmica de uso de inteligência artificial, a própria pandemia que mudou a realidade de muitos negócios, etc., são transformações de negócio. E essas transformações de negócio exigem um novo jeito de fazer as coisas. E aí isso impacta na cultura. E aí, quando a gente vai olhar para isso, a gente tem que olhar o que a gente vai abrir mão do que é o nosso alicerce, sempre foi, e onde é que a gente tem que mudar e evoluir. Então, enquanto resultados é isso, é conexão com a estratégia, engajamento de pessoas, critérios mais claros para a gestão conseguir avaliar as pessoas de acordo com competências essenciais, que é um outro... Retenção. É um outro trabalho que a gente está fazendo, exatamente, né, Gabriel? É um outro trabalho. A questão de retenção, atração também, né? A Paula falou um pouquinho sobre retenção, mas uma cultura bem formatada, ela acaba sendo uma proposta de valor atrativa para os profissionais, né? Então, tu tendo ela bem definida, tu vai conseguir divulgar isso desde um processo seletivo, desde uma página de carreira que a empresa tenha, desde os conteúdos de rede social que a empresa comunica, seja num conteúdo institucional ou num LinkedIn, que é mais voltado para profissionais, etc. Então, tu consegue criar narrativas que estejam conectadas com a tua cultura e daí isso seja atrativo para as pessoas quererem vir fazer parte do Grupo Sponkeado, por exemplo. Muito legal. É profundo, né? É um tema que realmente exige... Pano para manga, né? É pano para manga. A gente tem ainda um tempinho para falar, então eu quero progredir, mas acho que eu vou dar uma acelerada, porque eu quero ir para a liderança, André. Acho que liderança, a Paula deu já uma brifada sobre o papel do líder. Eu penso comigo assim, né? Eu sou um líder jovem há pouco tempo, né? E tem dias que a gente acorda e não tá tão inspirado para inspirar as pessoas. Não sei se você sente isso, mas às vezes eu sinto, eu tenho certeza que tu sente também. Acho que todo mundo um pouquinho, né, Lucas? Todo mundo um pouco, tipo, putz, cara... Um pouquinho, um pocão, né? Exatamente. Hoje eu só queria pegar meu computador e mergulhar nele, esquecer as pessoas e vai embora. E não dá para fazer. Tem que chegar todo dia, né? E levantar a moral da galera. O que a gente pode trazer para os líderes, né? E qual o papel que ele pode exercer no dia a dia e como que ele pode fazer para tornar a liderança dele mais potente e que caminhe rumo, né, aos objetivos da empresa? É uma pergunta que eu quero trazer para os especialistas aí. Paula, fica à vontade. Ok. Sabe que eu fico falando. Vamos lá. Lucas, liderança é uma escolha, né? Boa! Né? Eu, como psicóloga, mas como líder já desde sempre, né? Porque eu sempre trabalhei em RH e sempre trabalhei na gestão. Reitero todo dia que eu fiz a minha escolha e que eu mantenho a minha escolha. Então, liderança é uma escolha. Lidar com pessoas, pré-requisito para lidar com pessoas é gostar de pessoas, né? Então, independente da gente acordar alguns dias mais chateado, com menos energia, mais irritado, a gente tem que renovar os nossos votos com a nossa escolha profissional, né? E entender que as pessoas que estão ali trabalhando conosco na equipe, elas têm expectativas ao nosso respeito, né? E que a gente acaba sendo o porto seguro dessas pessoas. Então, ser resiliente... né? Ter humildade para dizer também para a equipe que não está num bom dia, isso não é feio, né?
Isso é humano, então o líder é um ser humano, então dizer que não está bem, deixar para conversar num outro momento, quando estiver menos irritado, isso é estratégico para a gente não perder a paciência, porque a gente também perde a paciência, né? Somos seres humanos, então acho que é uma das profissões, né? Porque liderança é uma profissão, independente de sermos gerente de RH, de marketing comercial, é uma profissão ser líder, ser gestor, né? E é muito desafiador. Então, a gente tem que constantemente estar se energizando. E eu acho que a gente busca muito também dessa energia dos nossos pares, né? Eu me abasteço em vocês, né? Nos trabalhos que a gente desenvolve juntos e aprendendo todos os dias. Então, é verdade. né? E uma dica, se eu puder dar uma dica para os meus colegas de RH, sejam mais comerciais, se envolvam mais com marketing, estejam mais junto das... Agora me arrepiei aqui. Das áreas, porque só assim a gente consegue absorver a cultura e o negócio da empresa. RH que fica na sua sala não existe mais há muito tempo, né? A frase, é outro clichê, né? Que é o porco e a galinha no ovos com bacon, né? Então, seja mais porquinho, né? A Paula tem feito um trabalho brilhante aí conosco, um pouco por convite, um pouco por se meter no bom sentido. Por metida, assim, né? Posso participar aí, vem junto, né? Coisa boa, pessoas com um propósito e vontade, que é o que a gente busca, né? E realmente é visível, né, esse crescimento. E não só teu, né, Paulo, a importância do RH, né, dentro da empresa, participar das decisões junto com os líderes como apoio. Pô, às vezes tu ouviu do RH assim, cara, manda para mim essa bola que eu te devolvo ela redonda, claro, e vou te ajudar a trazer. E respondendo o que o Lucas perguntou, né, um dos meus trabalhos, dos meus desejos cotidianos, Lucas, ajudá-los a ter uma motivação genuína, né? A gente sempre brinca, né? Até às 9 da manhã conseguir que toda a nossa equipe esteja alinhada para tocar o seu dia e poder não ser cobrados no fim do dia, mas ser questionados a dividir como é que foi o seu dia. E assim como os liderados lá na ponta, nas nossas unidades, os nossos líderes também, né, quando começam os seus dias, né, conseguir dividir muitas vezes comigo, com os líderes que eu trabalho, a se sentirem parte do negócio. Perfeito. Aqui essa motivação, que nem o Lucas falou, me arrepiei, né? Aqui essa motivação seja essa aqui, né? Não que essa não sirva, né? Mas ela é um pouco mais dura. Eu preciso fazer, eu preciso falar com a minha equipe. Ok, a gente sabe que precisa, mas esse pertencimento, né? Sim. A visão do dia, a visão do mês, aonde a empresa, os valores que a empresa combinou, né, num X momento, que pode ser o ano, pode ser o mês, pode ser o trimestre, pode ser... Esse é o grande negócio, né, no meu ponto de vista, né? Tornar com que o cotidiano das pessoas seja mais prazeroso, porque coisa boa quando tu acaba o teu dia... Eu assim, arrebentei hoje. Sim. É muito pra quem bom. Gosta de essa trabalhar. Sensação é muito boa. Satisfação, e o contrário é muito ruim. O contrário é muito ruim, né? O dia hoje foi complicado. Hoje já foi complicado. Às vezes a gente acorda, cara fala, assim, né? Senta na cama, né? Pensa em 3 coisas. Vou fazer no mínimo 3 coisas, bala, e acaba o dia, não consegue fazer. Então, mas aqui a gente tá falando de coisa boa, né? Sim. Coisa boa, a gente concluiu o nosso dia, né? Com essa sensação de... Pô, cara, fiz muita parte, decidi um monte de coisa, ajudei a minha equipe, né? Ajudei os meus vendedores, os meus técnicos, os meus administrativos, as pessoas que estão olhando para mim dizendo o seguinte, esse líder me representa, Sim. É esse líder que eu tô aqui para trabalhar, é esse que a Paula me disse lá quando eu fui contratada, tu vai ter um líder assim lá na ponta, que muitas vezes as pessoas não encontram, por quê? Porque todo mundo é ser humano, caramba. Claro. E às vezes o cara não acorda, e às vezes tem outros assuntos por trás, tem uns particulares. Então é o seguinte, isso é um dourado, né? No sentido Sim. de que acabar o dia a pessoa já diz assim, esse cara me ajudou, ele foi comigo, né? Então, eu acho que tu ia falar uma coisa, Lucas? Eu ia só pegar um gancho, porque tem um ponto que eu não tenho o dado em especial para trazer,
mas eu sei que existe uma leitura sobre o papel da liderança na retenção das pessoas. Claro. Muitas vezes a gente tem um profissional muito qualificado, mas que ele não vislumbra na liderança dele alguém que vai estimular e vai fazer essa pessoa crescer. É aquele jargão, né? A pessoa sai da empresa não pela empresa, mas pelo seu líder. E eu não sei se isso realmente acontece, né, de uma forma mais exacerbada, assim, mas aí eu quero entender, porque a gente está falando muito de liderança, e eu acho que aí o líder que está nos assistindo é responsável por isso, né? Por reter esse talento, por fazer as pessoas ficarem. Sem dúvidas, eu não tenho dado fresco aqui também na memória. Mas existe, né? Não, um percentual elevadíssimo, mais de 80, 90, em torno de 80, 90% das empresas, das pessoas deixam as empresas por causa da liderança, né? Tem alguns estudos que focam questão de atração e retenção e que trazem isso, que outra hora eu posso trazer o dado direitinho, mas agora não tenho ele fresco na memória. Mas, com certeza, sim, a responsabilidade da gestão de ser capaz de conectar o dia a dia com a cultura. E eu queria fazer esse gancho, porque vocês dois falaram duas coisas muito importantes aqui, a Paula e o André. Tu falou sobre ser mais comercial e tu tá falando um pouco das tuas práticas de gestão. A área comercial, dentro não só no Grupo Sponkeado, mas em outras áreas, ela deveria ser mais modelo para muitas coisas. Claro que ela tem algo que é muito bom, que é o resultado tangível, o objetivo, a meta, ela é mais direta. Então, isso ajuda a tu mobilizar as pessoas, né? Tu tem isso como um norte e, obviamente, muitas vezes tu tem uma remuneração variável atrelada a isso e aí isso acaba canalizando energia, esforço e tu tem uma capacidade de engajar a galera com mais força, né? Mas, por outro lado, isso faz com que as práticas dos gestores comerciais elas sejam muito eficientes e efetivas. E não só as tuas, como eu achei super legal tu contando as tuas rotinas, André. Mas em outros lugares também, normalmente, os gestores eles têm rotinas de abertura do dia, eles têm alinhamento para reconhecer as pessoas e valorizar quem é que atingiu uma meta. E muito sempre uma galera do perfil comercial. Quando a conquista chega, vibra. Compartilha com a galera. Vamos olhar quando conclui um projeto, às vezes dentro de uma outra área. Normalmente é mais low profile, é uma coisa mais tímida, né? O reconhecimento às vezes não tem tanto. No comercial já é uma outra batida. Então acho bem bacana, assim, só falando um pouco do que a Paula falou de ser mais aqui e um pouco da rotina do André, que mostra o quanto a liderança tem capacidade de engajar a galera e seguir a inspiração, digamos assim. É que daí não é o que foi dito, né? Perfeito. É o que tem que ser feito. Tem que ser feito. O André falou... Não, mas o como, né, André? Porque tu tem o como, que é como tu aplicou os teus ritos e as tuas rotinas, que tem uma simbologia cultural, isso também, né? Voltando o gancho no tema, que faz com que as pessoas se conectem com isso. Acho que isso é legal. A valorização e celebração faz parte dos nossos pilares, né? Então, é um dos nossos pilares da nossa cultura. Então, precisamos continuar fortalecendo, Exatamente. Né? E o André, inclusive, eu não sei se foi... Eu acredito que tenha sido, né, André? Eu não lembro nem quando foi que nós começamos a fazer as reuniões de segundas-feiras, né? Sim. Com todas as lideranças do time comercial, para que a gente comece a semana sabendo para onde tem que ir, o que tem que ser feito, né? Alinhando o campo de batalha, digamos assim, e o Spolidoro, assim como a Paula se envolve bastante no comercial, e isso é extremamente positivo. A nossa empresa é uma empresa de venda, né? Então todo mundo tem que pensar um pouquinho em vendas. O André ele também se envolve no marketing, e isso é muito positivo, porque a gente consegue construir melhor juntos. Inclusive, esse podcast é essa troca que a gente faz. E daqui a pouco, né, a liderança que está, por exemplo, o André ele tem junto com ele um corpo de gerentes comerciais que o desenho a gente faz a nossa reunião comercial e depois tudo que foi tratado a gente replica, cada líder na sua operação, replica, dá o norte e vai embora, né? Eu acho que é bem por aí. Começa, né, da alta liderança e a gente vai escalando até chegar para todo mundo e todo mundo falar a mesma língua. Ô, Lucas, mas isso só é possível porque nós trabalhamos numa empresa que não tem vaidade, né? Sim, perfeito. Nós somos uma empresa onde todos colaboram, né? Não temos a preocupação de quem aparece, quem leva os louros, né? A gente pega junto para chegar no objetivo. E isso faz parte da nossa cultura. Né? Anteontem eu estava ausente da empresa, segunda-feira, e a reunião aconteceu com o Lucas e com a Cláudia, que é a nossa gestora da nossa unidade Zona Norte.
né? Brifamos lá, Isso. né? De tardezinha de domingo lá, paz, assuntos aqui, discutimos algo que não estava certo, pô, fechou. E aconteceu a reunião, né? Depois até trocamos ideia como é que foi ótimo, falei com a Cláudia, foi ótimo, falei com o gestor. Ou seja, as coisas acontecem porque há uma cultura de fazer. Exato. E as pessoas aceitam aquilo de bom grado, tipo, poxa vida, não, a reunião é esperada. Coisas se tratam... reunião de alinhamento, né, André? Coisas se deixam e é importante, né? Às vezes a reunião participam outras pessoas, a Paula já participou, o José já participou, o Zé, o nosso senhor, participa às vezes, assim, às vezes chega na sala, eu viro para ele, Zé, participa aqui, Por quê? Que legal. Uma cultura. Exatamente. Cultura de fazer, cultura de pertencimento, cultura de... As pessoas lá falam, né? O que a gente pediu agora? Pô, deixa cada líder falar... Porque a gente precisa escutar o que cada um vai fazer na sua loja. Do assunto X, não importa... Claro que para a gente impor... Mas assim, nessa visão de as pessoas fazerem parte das decisões. Não é monocrático, né? Não tem dedo apontado, né? Sim. Tem essa valorização. Porque a vida é efêmera, amigo. Amanhã é outra pessoa. E aí aquilo existe de forma... forte, né? E a empresa cresce em cima disso. Só um ponto que eu queria reforçar nisso que eu acho que é legal. Tem um lado que a gente está falando muito do significado que isso gera, né? Mas o que é necessário para isso acontecer? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Cara, tem que ter muita disciplina, muita transpiração de fazer acontecer. Tu conseguir explicar o significado e a importância de se executar, como tu mesmo disse. Tu não poderia estar nesse dia, mas tu sabe a importância disso e tu multiplicou isso e a coisa aconteceu porque as pessoas valorizam o momento, etc. Isso é ter disciplina, é ter sistemática, processo. Então, algumas coisas que geram um significado e modelo de gestão e cultura dentro das empresas exigem esse esforço e essa coisa de tu estruturar rotinas e disciplinas que gerem significado, que tu passe informações, etc, etc. Então, tem um lado de esforço, né? Tem. A nossa empresa entende a importância da comunicação. Exatamente. E tem a consciência de que somos muito falhos em comunicação. Com e é certeza. por isso que a gente está evoluindo. Porque a gente consegue... Quem olha de fora acha que a gente é maravilhoso de comunicação. Eu digo, não, tu não tem ideia do que a gente evoluiu muito, né, André? A gente tem evoluído Mas por dia a dia. Conta que Exatamente. É outra cultura. Nossa empresa, a gente se dá conta. Humildade para reconhecer naquilo que a gente não é bom e que a gente precisa melhorar. Mas, pô, tu parece... Não, a gente tem muita coisa que melhorar. E a disciplina que o Gabriel falou, cara, tu também com certeza, sexta-feira, tu normalmente tá na concessionária no sábado, mas eu sempre penso na sexta-feira, o que eu vou trazer para segunda-feira? Eu sempre tenho esse pensamento, né? O que vai ser? Perfeito. E aí é isso aí, a disciplina, né? Exato. Esse esforço. Tu sabe que vai ter um momento. Vai ter um momento, e aí? O que vamos Exatamente. trazer? Então a gente tem que estar A lógica processual sistemática ela é bem importante para tu sustentar os recados e gerar significado, né? Eu acho que isso é um recado legal também. Muito bom, já estamos chegando aí numa fase mais final, mas eu quero fazer uma pergunta aqui, que eu escutei por aí, né, estudando um pouco mais, que existem vários tipos de culturas. Eu, pelo menos, quando eu vi, por exemplo, o Google, né? Todo mundo viu do Google lá que eles têm, cara, sala de jogos, tem isso, tem aquilo. Mas isso funciona, Gabriel, na tua leitura, que é o cara mais de mercado, isso funciona para toda empresa, uma cultura mais flexível, uma cultura mais tradicional? Acho que isso não é ruim e bom, eu acho que tem que talvez ter a ver com o teu modelo de negócio, né? Mas eu acho que isso é legal, porque tem muita gente que olha, não, mas lá é 100% home office e tem isso e tem aquilo, tá, mas e aí, isso é intencional? Me explica para nós aí. Eu acho legal falar sobre isso, entendendo que cada empresa tem os seus desafios de negócio e tem um conjunto de pessoas diferentes que estão gerindo ela e um conjunto de pessoas que estão trabalhando dentro dela. Então, isso já gera uma complexidade completamente diferente para cada negócio. Essas práticas que foram muito comuns no Vale do Silício, nas empresas, né, de tecnologia, etc., durante um tempo, e que a contrapartida disso são profissionais, né, que têm um nível de entrega bastante grande e que tem um nível de envolvimento de trabalho, né, as pessoas criam um lado mais poético disso, de que tudo é tão mais ameno, etc. Claro que tem, quando a gente fala de artefatos no modelo de cultura, o ambiente é um artefato, né? Então, tu ter um espaço de descanso, tu ter uma sala de jogos, tem uma simbologia cultural. Mas se nas práticas da empresa a pessoa praticamente não tem nem tempo de usufruir aquilo, etc., ou é vista de maneira negativa, dependendo do momento que a pessoa está fazendo uso,
tipo, passa a ser uma simbologia de incoerência, de novo, voltando ao nosso primeiro assunto lá. Então, tem que ser muito adequado. Hoje em dia já se amenizou bastante a visão ligada a isso. Nós tivemos clientes, até uma época, que implementaram esses modelos, etc. E se usou com o tempo, aí veio a pandemia, daí já perdeu o significado, porque a escala de valores das pessoas também mudou nesse meio tempo. Então, o desafio de cultura, atração e retenção, ele é muito grande, porque ele está sempre mudando, né? Hoje em dia, a pessoa ela valoriza mais ela ter tempo para ela, por exemplo, fora da empresa. Ela valoriza mais que ela consiga ter atividades para conviver com a família dela, para fazer o exercício físico dela, ou coisa assim que tu propicie esse lado, e menos de que seja feliz só aqui dentro, não só trabalhando, que é um pouco dessa outra lógica que a gente está falando. Essa é mais uma tendência atual que se vê muito hoje em dia. Isso varia também muito de empresa para empresa, né? Por si só, isso não é determinante de felicidade no trabalho. Sem dúvida. Tu ter uma sala colorida, tu trabalhar home office, isso não é determinante. Se a empresa não tem uma cultura sólida, bem estruturada, né? Se os colaboradores não compartilham, não compactuam dos valores da empresa, nada disso vai fazer sentido. Isso, né? Tem que fazer sentido, exatamente. Tem que fazer sentido. Antigamente, a gente até fez uma consideração sobre isso já. As pessoas saíam mais para fazer um happy hour, por exemplo. Nós conversamos num outro momento sobre e hoje em dia a impressão que dá, as pessoas saem menos, as pessoas do trabalho saem menos para fazer happy. Sim. Tem relação com pós-pandemia? Na tua visão, tem relação com as pessoas desejarem esse tempo? O quão caro está o tempo hoje em dia? Hoje em dia, muitas pessoas estudam mais, parece, ao menos no nosso meio, né? Sim. Pessoas estão estudando online, fazendo pós, enfim, né? Como é que é isso e o quão isso talvez esteja... Porque, só fazendo uma analogia com a mesa de sinuca, né? O que eu tenho a impressão? Que naquela época... Nós queríamos, né, como empresas, né, olhando mais mercado, trazer para a mesma mesa pessoas de vários lugares, de vários interesses da mesma empresa, para ter uma união, para achar algo em comum. Pô, vamos jogar sinuca nós 4 aqui, cada um de um departamento. Pô, aí tu brinca futebol, junto. Que tinha de futebol antes. Tu vai embora junto, dizendo, pô, vou te ajudar no teu... Perfeito. Eu tenho a impressão disso. O que tu consegue trazer para a gente, Gabriel, dessa... Eu acredito que tem muito a ver com a evolução das questões da sociedade. Impacto pandemia, a questão de percepção de valor das pessoas mudou, né, dentro disso. Né? A gente conviveu muito tempo dentro de casa com a nossa família, teve muita gente que perdeu pessoas próximas, teve muita gente que deixou de praticar suas atividades e hoje tem uma preocupação com bem-estar. Nós temos outras coisas legais hoje em dia, né, que se cobra muito da empresa. É um dos mercados que mais cresce, exatamente, né? Ligado à questão de bem-estar e o cuidado com as pessoas, né? Em termos de legislação, tá tendo um avanço bastante grande nisso e as empresas estão sendo exigidas. Então, tu cuidar mais das pessoas como indivíduo e menos olhar assim a pessoa dentro do ambiente da empresa passou a ser uma tendência maior. Então, a pessoa ela quer mais tempo para ela quer poder escolher. Amarrando com o que vocês falaram do churrasco, da troca, cara, aí existe ainda, só que a cultura da empresa ela tem que conseguir propiciar isso. E nem toda a realidade de negócio consegue criar essas conexões. É muito comum assim que tu tenha feudos, grupos menores que se dão bem, mas essa coisa que antigamente às vezes tu tinha talvez um maior grupo de pessoas com afinidade, essa coisa assim que algumas empresas conseguiram gerar essa cultura, hoje em dia a gente vê menos, assim, a gente que lida com as pessoas, com as empresas e com as pessoas, por consequência, consegue identificar menos. Mas eu acho que é muito do movimento social, do que tem acontecido com a sociedade, dos hábitos de consumo de informação, dos hábitos de rotina, buscando ser saudável, buscando aproveitar a família, etc. As pessoas estão olhando mais para si, menos para como elas estão dentro da empresa. Também funcionava e também funciona. Perfeito, exatamente. A empresa tem que cumprir o seu papel enquanto agente de socialização também dos seus colaboradores. Né? E eu acho que a Esponqueado cumpre bem esse papel. A parte social. Né? Nós sempre comemoramos, e volto a frisar, é um pilar importante a questão de comemorar resultados. Né? Nós sempre comemoramos resultados. Seja com churrasco, seja com um chopinho e um coquetel no final de um evento, a gente sempre comemora de alguma forma, né? A gente faz eventos em todas as datas importantes do ano, né? Haja vista que terça-feira que vem temos a nossa festa junina, dia 24, em todas as unidades do grupo, né? E a gente tem uma adesão da grande maioria dos colaboradores.
Mas sim, as pessoas querem ter mais tempo para a sua vida pessoal, para a sua vida privada. O nosso papel é oportunizar momentos de lazer, momentos sociais, cuidar da saúde global do nosso colaborador, que não passa mais só por ter um bom plano de saúde, que nós temos, né? Mas também por um cuidado com a saúde emocional do nosso colaborador, com a saúde financeira, com todos os aspectos, porque as pessoas são seres humanos integrais. E a Esponqueado cumpre bem esse papel. Nós temos vários programas e, em breve, dando um recado já para os nossos colaboradores, nós vamos ter novidades muito legais a nível de benefícios, de cuidado com a saúde e qualidade de vida dos nossos colaboradores. Mais ainda do que a gente já tem. Mas porque há, Paula, trago a você boa parte desse mérito, né? Há um interesse genuíno da empresa em proporcionar isso. Desde o início lá do trabalho com a Inós, até esse novo trabalho que está quentinho no forno agora, até esse meio do caminho, que hoje há um trabalho muito bem feito nos nossos planos de saúde, no nosso cuidado, no cuidado mental das pessoas, no cuidado físico das pessoas. Eu acho que isso demonstra um olhar muito importante, né, da empresa para os seus funcionários, né? Isso aí. E perseguindo as evoluções. Eu acho que isso que é legal, porque, né, se iniciou de uma forma e as coisas estão sempre buscando novas evoluções, que são os movimentos que tu está trazendo, né, Paulo? Acho que isso que é legal, assim. Não se entregou aquilo e essa simbologia. Uma escuta constante, Exatamente. né? Eu acho que se isso aquilo está fazendo sentido. Eu sempre brinco, faço analogia com o beija-flor e o urubu, né? Às vezes o RH quer fazer um beija-flor e faz um urubu. Porque, né? Porque propõe uma ação, um benefício que faz sentido para o RH, mas não faz sentido para as pessoas. A gente vai começar a usar essa barra hoje. Essa né? foi o urubu, Paulo. Essa foi o urubu. Então a gente tem que estar sempre cuidando isso. Eu tenho certeza que toda ação proposta por um RH de uma empresa, um RH sério, é bem intencionada, né? Com certeza. Mas nem sempre é aquilo que as pessoas querem. E a pesquisa de clima, volto a dizer, é um bom diagnóstico, né, para a gente poder ouvir as pessoas e saber o que elas querem. E a gente agir em direção disso, né? Que legal. Assim, né, já estouramos aqui a nossa 1 hora e tu viu que foi, né, o bate-papo rola e eu te digo... Eu guardei uns 4 assuntos que eu também guardei, fica pra próxima. Eu peço desculpas, falei demais, mas... Voltaremos. Parte 2. E eu quero ouvir de vocês agora, mais pra essa parte final, se tem alguma consideração que a gente quer deixar para quem tá nos ouvindo, né? Eu anotei 2 e eu quero já trazer para cima da mesa, que o Gabriel trouxe lá no início, né? Cultura é o jeito de ser da empresa. Então, pense bem como as pessoas hoje na sua organização, né, têm agido e têm a intenção de cumprir isso com um propósito, né? Isso. Que realmente vá ao encontro aí dos objetivos do teu negócio. E Paula falou uma coisa que me marcou, que ser líder é escolha. Então, se você escolheu a cadeira, escolha ela todos os dias. Exatamente. Muito legal. Muito legal. Então, é com vocês. Um recado para os nossos colaboradores. Para quem está nos assistindo, esse momento, como é que foi, enfim, A relação profissional, ela é uma relação de escolha mútua, né? Muitas vezes as pessoas vão trabalhar numa empresa achando que é a última oportunidade da vida e a gente tem muita oportunidade de escolha na nossa vida, né? Então, para os nossos colaboradores que estão na Esponqueado, eu sugiro que reflitam se vocês estão no lugar certo, né? E que se não estiverem no lugar certo, procurem um lugar onde vocês se sintam felizes todos os dias, assim como a gente se sente fazendo o que a gente faz aqui na Esponqueado, porque é a maior parte da nossa vida, né? A gente passa dentro do nosso trabalho, então a gente tem que fazer o que a gente gosta e estar num lugar que a gente acredita. Então, se você acredita na Esponqueado, você está no lugar certo, porque aqui tem pessoas trabalhando em prol da tua felicidade. É isso aí. Que legal, Paulo. Eu acho que como contribuição final, uma vez fui chamado para falar também numa convenção de um cliente, e aí tinha o lançamento do modelo de cultura, e daí a abordagem foi isso, e eu vou dizer o que eu falei lá, porque eu acho que faz muito sentido. Como é bom a gente estar podendo falar sobre cultura, porque eu acho que as empresas falam pouco sobre cultura, elas falam muito mais sobre estratégia, sobre meta, sobre indicador, sobre atingir o resultado. E se a gente falar mais sobre cultura, a gente falou lá, né, dela comer a estratégia no café da manhã, talvez a nossa estratégia comece
comece a fluir de uma maneira ainda mais forte do que a gente vinha fazendo, porque a gente está deixando claro quais os parâmetros, os critérios, o que a gente espera das pessoas. Então, só agradecer por estar aqui com vocês e estar podendo falar de um tema tão importante. Que legal. E, Gabriel, para quem está nos assistindo e quer transformar a sua empresa, né? Quer ter uma estratégia mais bem definida em relação à cultura organizacional, deixa aí os contatos da Inós, os contatos, enfim, né, da Conheço empresa. um pouco mais do trabalho da Inós, né, no site inós.com.br, nos sigam lá nas redes, somos Inós no Instagram, no LinkedIn, enfim, façam contato e a gente conversa aí como é que a gente pode apoiar as empresas. Eu garanto que é muito bom, tá? Pode clicar lá. Que moral, pessoal. Muito obrigado. Que legal. E, chefe André, alguma consideração final aí? Falando sobre a minha consideração relativo a mim mesmo, né? Importante para mim, né? Eu ouvi uma frase uma vez, né? Porque eu sou um cara muito ativo, gosto muito, né? Raramente me canso, né? Espero que eu continue assim. Me canso de fisicamente mesmo, de mental, tô sempre, né? E eu ouvi uma frase que é: cavalo que corre por gosto não cansa, né? Isso. Fazendo uma análise com o animal, né? Que legal. Que somos, né? Guardar as proporções, né? Eu me realizo muito com o que eu faço, eu amo o que eu faço, né? Não tem problema nenhum de falar. É visível. Isso. É visível. Não. É visível. Mas eu convivo com muitas pessoas que são assim também. Eu acho que, felizmente, a maioria das pessoas que eu convivo hoje são assim, até porque a gente quase que exige. Diz, cara, que nem a Paula falou, cara, não tá gostando, pede para sair, amigo, tá tudo certo, não tá errado, né? O não quero Vai ser feliz, né? É uma boa Vai ser resposta, feliz. não quero mais. Pô, a gente, né? Então, mas falando sobre mim, eu sou muito realizado, né? Corro bastante porque gosto e digo a quem né, tá com necessidade, né? Olhe para si, né? A gente sabe as respostas estão dentro da gente, né? É isso aí. Quando tu começa a pensar assim, mas eu sei a resposta, Sim. né? Então, não é fácil. Então, recomendo e digo assim. E a energia desse cara realmente é invejável. Fez 50 anos há pouco tempo, né? Alguns Corpinho dias. de 49. Não, mas e eu falei pra ele tem o Spoldor, ele tem uma energia que não tá de acordo com a idade. Ele é um cara realmente que puxa muito Como os assim, olhos. Lucas? Tu acha que uma pessoa de 50 é o quê? Não, é porque é muito fora da curva. É porque o Lucas é menino ainda, ele Lucas acha que... Lucas se complicando no final do Lucas programa. não complica, tá? Não. As pessoas de 50, já ouviu falar isso, são os de 30 de Não, antigamente, é que a gente né? tem as médias, né? E o Spoldor é um cara realmente não Paulo, fazendo... foi um elogio, Paulo, Não, é um André. elogio. Ah. Ele tem uma energia realmente que parece que não cansa, e é justamente isso. Talvez porque ele seja muito feliz no que ele faz, né? Com É certeza. isso. Esse é o segredo. Parei de fecha o falar, bico. é isso Tenho aí, dito. é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado por quem nos assistiu. Muito obrigado, Paula. Obrigada. Muito obrigado, Gabriel. Ficamos por aqui se você curtiu. Então, né, comenta, compartilha, manda lá pro teu amigo e se inscreve no canal. Muito obrigado a todos. Ficamos por aqui.